Olá, paz seja convosco, meus amados irmãos que está aqui conosco participando dessa grande escola Crescer. Todos nós estamos crescendo juntos. Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus estudos. Hoje a nossa terceira aula vai ser abençoadora. Preste atenção, se desligue de tudo. Neste momento eu vou fazer o sorteio. Lembra que eu havia falado que nós ganhamos este objeto aqui maravilhoso? Você pode colocar na sua sala, na área, na cozinha, enfim, aonde você quiser. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Ricardo, que trabalhou nesta arte aqui e nos abençoou para o sorteio, tá bom? Nós vamos sortear, depois eu vou dar algumas instruções e nós vamos começar a nossa aula, que vai ser sensacional para a glória de Deus. Então vamos lá, quem é o ganhador das pessoas que se inscreveram na nossa escola e que estão aí adequada à nossa proposta. Você pode ser abençoado. Se você não foi, tá bom? Não fique triste, que a melhor coisa você vai ter, que é o conhecimento. Quem ganhou foi a Fernanda. Fernanda aqui, ela é membro da nossa igreja. Lembrando que tem várias pessoas de outra igreja estudando conosco. Ela é membro da nossa igreja e eu vou poder entregar pessoalmente, tá bom? Deus abençoe a quem doou e ao ganhador. Lembrando sobre a nossa aula. Os resumos têm chegado, são inúmeros resumos. Eu tenho procurado ler fielmente cada um, expressar de alguma forma o meu agradecimento, dar uma palavra aí para cada um de vocês. Para melhorar, nós pedimos que reduzisse de 35 para 30 linhas. Não pode ser menos, pode ser mais. Mas se você puder aí de 30 a 40 linhas, já está de bom tamanho, tá bom? De 30 a 40 linhas, tem uns que estão fazendo capa, no modelo tipo paper. Então, muito obrigado pela colaboração. Só que eu peço para vocês que estão fazendo o resumo, coloque nome e data, tá bom? Nome e data no resumo, escreva qual aula é, tá bom? Para me ajudar, porque são muitos resumos que chegam até mim, fora as outras mensagens que eu recebo. Também, quando você fizer o resumo, procure um lugar claro, de preferência embaixo da lâmpada. Pegue o seu celular de pé com a tela inteira e tira para pegar a folha inteira, nem que cubra toda a tela do celular. Tira uma foto, dá uma examinada, vê se dá para entender, depois você manda, tá bom? De preferência, porque quando tira de cima para baixo faz sombra. Então, de preferência de pé, tirou foto, tela inteira, manda para mim, tá bom? Para que a gente possa estar lendo. E nós não estamos preocupados, meu amado irmão, com a questão do português. Fique despreocupado com letra, porque minha letra também não é bonita. É também a questão da ortografia do português. Nós estamos avaliando o conteúdo. O conteúdo tem que ser fiel aos tópicos. Não precisa copiar todos os tópicos. Dá uma palavrinha, um resumo sobre cada um deles, que é muito importante. Mas a nossa preocupação não é o seu português. Tem pessoas que está estudando conosco, que tem faculdade, tem uma formação, outros simples, que a gente nota que não consegue escrever muito bem, mas não se preocupe com isso, tá bom? Nossa maior preocupação é o conteúdo. Vamos lá, a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre meditação bíblica, sobre leitura bíblica. Uma das coisas mais lindas e maravilhosas que existe é a palavra de Deus. Tem uma outra matéria que nós vamos estudar, que é bibliologia, conhecendo a Bíblia pelo lado de fora, que vai facilitar muito a tua vida. Tem muitas matérias bacanas que está vindo por aí, vai ser bacana, não desista. Uma frase que eu sempre digo é: não desista. Não seja como muitos brasileiros que infelizmente começa e logo para, tá bom? Vamos começar a ir até o fim, tá bom? Estamos aqui para ajudar. Meditação bíblica. Quando nós falamos tratando de meditação e leitura bíblica, a Bíblia é o livro mais fascinante do mundo, pois não é um livro qualquer. É o único livro escrito há mais de 2000 anos e seu autor ainda vive. É fantástico isso daqui. Primeiro que a Bíblia é o livro mais fascinante do universo. Ele não é somente um livro, ele pode ser um livro histórico, geográfico, científico, mas esse livro aqui ele é um livro espiritual. E é o único livro que o seu autor, ele
tem mais de 2000 anos e ele ainda vive. Qual a diferença de autor e de escritor? Escritor é aquele que escreve. Tem muitos livros que o autor não é o escritor. Existem livros assim. Ou seja, tem pessoa que é boa para ter uma biografia, contar uma história, dissertar sobre algo, só que ela não escreve. Ela passa por uma redação escrever para ela. A Bíblia é exatamente isso. Deus é o autor de 100% dela através do seu Espírito Santo. Só que os escritores, que nós vamos ler em outra matéria, são cerca de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus para colocar aqui em letras aquilo que Deus deixou por sua palavra, por seu mandamento, por seus ensinamentos. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido do mundo. Passa da casa de bilhões de cópias, vários dialetos, várias línguas, que nós vamos estudar isso em outra aula sobre bibliologia, mas não é o mais lido. Em porcentagem, por ser o livro mais lido do mundo, era para ser o mais lido, mas em porcentagem não é. Porque muitas pessoas adquirem a Bíblia como um amuleto. Eu sou crente, eu tenho que ter Bíblia. Como que se fosse uma regra. De fato é. Mas de verdade, será que é só isso? Eu tenho que ter uma Bíblia? Você vai ver que, acabando a aula, você vai se apaixonar pela Bíblia, você vai ter desejo, você vai ter entendimento. E depois dessa aula, você vai conseguir enxergar a palavra de Deus com outros olhos. Você vai ver que não é um peso, vai ser um prazer para a tua vida. Por que não é o mais lido no mundo? Por que será? Primeiro, muitas pessoas só se dedicam para aquilo que lhe traz prazer e benefício. Ou seja, tem pessoas que não conseguem enxergar que a Bíblia é um livro de prazeroso, um livro gostoso, um livro que a gente fala assim, eu gosto de lazer, meu hobby é isso, isso, aquilo. Meu hobby é a palavra de Deus. O meu prazer é a palavra de Deus. Isso daqui é alimento, isso aqui é vida, isso aqui é paz. E traz um benefício. Então, quando as pessoas não veem um benefício, ela não se aplica àquilo. 2. A Bíblia Sagrada, para ser lida, meditada, que nós vamos aprender o que é ler, o que é meditar, e o que é examinar, que vai ajudar muito a sua vida, é que há uma guerra espiritual. Você reparou que para ler a Bíblia há uma guerra espiritual, há uma guerra interior, há um jogo de culpa, você não merece, você não é digno, olha quem você fez, isso daí não é para você. Há uma guerra espiritual travada quando se trata deste livro. Por quê? Porque é o livro da vida. Não estou falando do livro da vida do Apocalipse, que está o nosso nome, isso aqui é o livro para a vida eterna. Terceiro, muitas pessoas só se contentam com os cultos. Não, eu vou na igreja, o meu pastor, o meu líder prega, eu ouço a Bíblia lá, está de bom tamanho. Às vezes leva a Bíblia, tem pessoa que nem tem mais Bíblia, infelizmente, nem tem mais Bíblia, ou leva lá, abre lá, lê com o pastor, fecha, e só se lembra no próximo domingo, se for no próximo domingo. Então, muitas pessoas só se contentam com o culto, em ter a palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus somente no culto. Então isso não pode fazer parte da nossa vida, tem que nos incomodar e não nos acomodar. Estou feliz, eu ouço a palavra no domingo ou 2 vezes por semana, está de bom tamanho. Não, nós vamos ver que não está de bom tamanho. Quarto, não há sede. Quem não tem sede, logo não bebe água. Quem não tem fome, logo não come. Quem não tem sono, logo não dorme. Então quem não tem sede pela palavra de Deus, logo não se alimenta dela, não se banqueteia com esta palavra. Sexto, por que algumas pessoas não leem a Bíblia? Elas dizem é para pastor, dá sono, enfim, tem várias coisas que inibe a vontade da pessoa. É só para pastor que prega que tem que ler a Bíblia, entendeu? Eu não adoro porque é músico, não. Dá sono, realmente há uma leve impressão que dá sono, não é que a Bíblia dá sono, é porque é algo espiritual. Nós vamos entender isso. E muitos que sobre isso que nós vamos tratar não lê porque não entende. E por que não entende a Bíblia Sagrada? Por quê? Vamos lá. Nível 1. Nós vamos tratar em 3 níveis. Lembrando que a escola é simples, ela é objetiva, não é nada rebuscado, aprofundado. É para atender todas as faixas etárias de idade, bem como espiritual. Há pessoas que têm muitos anos de casa de Deus, que nos assistem, eu honro essas pessoas, como também tem pessoas que estão chegando agora, pessoas que
talvez nem teve uma experiência com o Evangelho. Então nós queremos atingir todas as pessoas. Qual que é o primeiro nível para com a Bíblia Sagrada? O primeiro nível é a leitura. Primeira coisa é ler a Bíblia Sagrada. É ler. Preste atenção, o primeiro nível é ler. Número 1, não é um livro qualquer, é espiritual. Não é um livro qualquer. Eu e você temos que entender que esse aqui não é um livro qualquer, Paulo Coelho, Chico Xavier, um livro de receita, não. Esse aqui é a palavra de Deus, é o único livro no universo que testifica a divindade, a autoridade, a soberania, a majestade de Deus na terra. Isso aqui é a regra de fé. Não há livro mais fantástico, formidável, poderoso do que a Bíblia Sagrada. Número 2, entender que há um princípio. Leitura da Bíblia Sagrada, nós devemos entender, não é sentir. Eu sempre explico aqui na nossa igreja a diferença de entender e sentir. O sentimento passa. A gente tem que entender. Toda pessoa que vai trabalhar, você sente de trabalhar? Não. Você entende que precisa. As pessoas hoje querem as coisas de Deus só sentir. Se eu sentir, eu oro. Se eu sentir, eu leio. Se eu sentir, eu vou no culto. Se eu sentir, eu jejuo. Se eu sentir, eu vou dar o dízimo. Se eu sentir, eu vou dar oferta. E por que as pessoas vão trabalhar sem sentir? Na verdade, o corpo sente de ficar dormindo, ficar em casa. Vai pela necessidade, pelo entendimento e pelo comprometimento. Nem todo mundo gosta de fazer faculdade. Isso é sabido entre nós. Só que ela entende que se ela não praticar, se ela não ler livro, ela não vai conseguir ir bem no exame, não vai conseguir ir bem no TCC, não vai conseguir ir bem, talvez, quem estuda secularmente aí para o Enem. Então ela entende. Quem que gosta de estudar é muito difícil. É questão de entendimento. Quando se trata da Bíblia Sagrada, nós devemos entender que precisamos ler Apocalipse 1:3. Olha que maravilhoso. Diz assim: bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é feliz, é próspero. Então, para o mundo ser próspero é ter dinheiro, é estar em vários lugares. Para nós cristãos, diz na Bíblia, bem-aventurado, feliz, próspero é aquele que lê. E bem-aventurados os que ouvem a palavra dessa profecia. Ou seja, então quem lê a Bíblia Sagrada, primeiro nível, tá bom? Primeiro nível, vamos ficar só nesse aqui. Leitura bíblica. Você lê, você se aplicar, você tirar um tempo para ler as Sagradas Escrituras, tá bom? Eu vou explicar que mesmo que você não entenda, leia a Bíblia Sagrada, porque é um princípio de bem-aventuranças, de ser feliz, de ser próspero. Então, se você quer ser próspero, leia a Bíblia Sagrada, mas não é uma prosperidade física somente. Pode te levar, porque o conhecimento te leva, mas é uma prosperidade espiritual, de conhecimento, de bagagem da palavra de Deus. Terceiro, sobre o primeiro nível. O primeiro nível que nós estamos falando é leitura. Você leu a Bíblia? Tá bom, não se contente com isso, porque ler não é tudo. Ler, nós podemos ler jornal, revista, gibi, informação. A Bíblia é o único livro que ele não serve somente para ser lido. Por que muitas pessoas não têm prazer na Bíblia Sagrada? Porque ela só lê. E ler, às vezes, é meio que forçado. Eu fui lá e li, vamos supor, eu vou ler o Salmo 23, Senhor, meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, ler. Pronto, cumpri minha meta, eu li a Bíblia hoje. Não. Tudo isso aí é errado, é equivocado. É aquele negócio de ir forçado. Eu tenho que ler porque só para me dizer que eu cumpri uma meta espiritual. Não é isso que Deus requer de você e de mim. Ler não é suficiente, pois traz informação, conhecimento, mas Deus quer algo a mais. Deus quer coisas mais profundas com você. Não é somente leitura. Eu li, tá de bom tamanho, fecha, li um trecho da Bíblia, tá bom, fechou, glória a Deus, aleluia, cumpri minha meta. Não, você vai entender que é muito mais, que é águas profundas, que é algo poderoso. Antes de entrar no nível 2, primeira leitura, antes de entrar no nível 2 por que eu leio a Bíblia e não entendo? Aquilo que nós mais ouvimos eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. E por que eu não entendo a Bíblia Sagrada? Será que Deus só quer revelar para pastor? Ou para grandes pregadores, oradores? Será que é só para eles que Deus quer mostrar?
se revelar, não. A Bíblia diz assim que Deus oculta a coisa aos grandes e revela aos pequeninos. Deus, ele quer se revelar a todo mundo, mostrar coisas poderosas. Sabe quando você lê a Bíblia, você fala, Deus falou comigo, agora eu tenho conhecimento, eu tenho conselho, que nós vamos falar no final aí sobre o exame. Então, isso é muito bacana. Lembrando que Bíblia Sagrada não é o quanto você lê, é o quanto você entende. É o quanto Deus fala com você, é o quanto entra em você, gera conhecimento para transformação e para alcançar vidas. Se a palavra de Deus, que é viva, não gerar vida, não teve valor algum naquele momento. A palavra de Deus, ela é viva. Então, quando você para diante desse livro, tem que gerar vida, primeiro através da leitura, mas depois através da meditação. O Salmos de número 1, a gente fala capítulo, mas na verdade Salmo não é capítulo, porque capítulo é para aquilo que conta história, por isso que novela tem capítulo, porque conta uma história. Salmos não tem capítulo, é somente número. Salmos, número 1, olha o segundo nível. Primeiro nível, ler. Agora o segundo nível, começa a mergulhar comigo. Diz assim, ó, Salmo 1, 2, mais um eu vou ler. Bem-aventurado o homem, aqui está falando da classe humana, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, pessoas que não têm a sua vida pautada no versículo 1. Qual que é a vontade de Deus? 2. Antes tem o seu prazer, alegria, vontade, razão de viver na lei do Senhor. Tem o seu prazer na palavra de Deus e na sua lei medita de dia e de noite. Olha aqui que tremendo. A Bíblia diz assim que nosso prazer tem que estar na lei de Deus, na palavra de Deus, que não é pesada. A Bíblia diz assim que os mandamentos do Senhor não são pesados. Nada que Deus deixou escrito aqui é pesado, é que dependendo de como nós entendemos se torna pesado. Agora, quando nós temos a revelação, é descortinado o entendimento da palavra, se torna prazeroso. Se torna, para mim, a razão de viver. Eu não consigo viver sem esse livro. É alimento, esse aqui é como se fosse um prato de comida que alimenta a minha alma todos os dias. Só que aqui, a palavra-chave aqui, ó, medita de dia e de noite. Preste atenção. Quando fala medita na lei do Senhor de dia e de noite, na palavra de Deus, aqui o texto não está falando para você ler de dia e de noite a Bíblia. Não, eu sempre digo isso. No seu trabalho você não foi chamado para ler a Bíblia, você foi chamado para trabalhar. Por que a Bíblia fala medita de dia e de noite? Porque leitura é algo superficial. Meditação é algo mediano, é algo que vai te levando às profundezas de Deus. Medita na lei de dia e de noite. Mas pastor, o que é meditar? Nós estamos vendo aqui, ó. Antes de eu falar o que é meditar, olha o que diz, Deus disse a Josué, 6º livro do Antigo Testamento. Deus disse a Josué sobre as Sagradas Escrituras. Josué, capítulo 1, versículo 8. Deus vai lá e fala para Josué, quando Josué está se sentindo sozinho, abatido, tendo que enfrentar aí a entrada em Canaã, conquistar a terra, ter que guiar o povo nessa conquista, nessa ofensiva militar. Ele está meio abatido, olha o que Deus fala. Ele está abatido e temeroso. Como que eu vou conseguir? Deus vai lá e fala, não se aparte da tua boca o livro desta lei, não aparte da tua boca. Antes medita nele de dia e de noite, para ter cuidado em fazer tudo quanto nele está escrito. Então prosperarás nos teus caminhos e será bem-sucedido. Quem que não quer ser bem-sucedido na vida? Todo mundo. Só que tem que meditar. Quem que não quer ser próspero? Todo mundo, mas tem que meditar. Deus falou para Josué, ele ficava horas e horas batalhando. Teve vezes que ele estava batalhando, que diz a Bíblia que ele teve que orar para o sol parar. A terra parou para ele continuar lutando. Como que um homem que tinha tanto compromisso, Deus vai lá e fala, medita de dia e de noite? Não parece estranho? Deus está falando, para tudo, para de guerrear. Esquece o povo e fica só lendo de dia e de noite. Não, Deus não falou isso, ele falou para meditar. Então, olha a vontade de Deus, é a meditação. Até algumas religiões aí que pende para o espiritismo, para os espíritos, fala a importância da meditação. E o que é meditação? Meditar é pensar muito sobre algo, analisar, considerar, é ponderar, é ocupar a mente.
Uma das coisas que eu mais gosto quando se trata da palavra meditar é pensar muito e ocupar a mente. Ou seja, quando Deus fala para o povo dele, Salmo, quanto a Josué, medita, não está falando para você ler, está falando para você meditar nas coisas de Deus. O salmista, ele vai lá e fala, eu medito nas obras de Deus, na sua grandeza. No livro de Salmos fala muito sobre meditação. Então meditar é pensar muito sobre aquilo, ou seja, de manhã você pode acordar e falar, vou ler o Salmo 23, você lê e depois você relê. Aí você vai para o teu serviço ou vai para a tua faculdade e fica pensando muito. Aquilo tem que ocupar a tua mente. Por quê? Nós vamos entender, ocupar a tua mente. Que ela tem que fazer parte, você tem que ficar trabalhando e pensando naquele capítulo, naquilo que você leu. Isso é meditar de dia e de noite. Na hora que vem a luta, você tem que parar e pensar naquilo que você tem lido. Muitas pessoas erram, por quê? Porque não pensa mais na palavra de Deus. Não analisa a palavra de Deus. Não é analítico. Não fica pensando, nós não temos que pensar em derrota, em palavras ruins, em crise, em jornal nacional, temos que pensar na palavra, nas histórias bíblicas. É por isso que estamos perecendo, porque as pessoas lêem Bíblia. Quem lê, só lê, mas não medita, não pensa nela. Ocupar a mente. Minha mãe dizia, e é verdade, mente vazia, cabeça vazia, oficina do diabo. Ele trabalha numa mente vazia. Ele tem bom prazer, porque ele vê ela vazia. Então não pode ficar vazia, nossa mente tem que ser ocupada por meditar, pensar na palavra de Deus. Isso não é fanatismo, isso aqui é maravilhoso. Apocalipse 1:3 vai lá e fala, bem-aventurado aqueles que lêem, e depois aqueles que ouvem a palavra de Deus. Mas espera aí, quando você lê, você não está ouvindo? Não. Infelizmente, como é espiritual, não. Você pode ler, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, de me faz em vez de verde pasto, rapidinho. Você leu. Agora você ouviu a voz de Deus? Bem-aventurado é quem lê e quem ouve. Ouvir é a meditação. Depois que você terminou de ler você para e você começa a pensar naquele texto, você vai começar a ouvir a voz de Deus. Guarda o que eu estou falando, faça isso, leia devagarzinho. Depois para um pouco e fica pensando, meditando, você vai começar a ouvir a voz de Deus. Se prepare, porque a partir de hoje você vai começar a ver as coisas de Deus com outros olhos, você vai ouvir a voz de Deus. Não é que Deus não fala, é que a gente não tem mais tempo para Ele, é tanta correria, é tanta obrigação ler a Bíblia que a gente não ouve mais a voz dele. Então leia um capítulo e pense. Quando você começar a pensar e meditar, sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a falar com você. A voz vem depois da leitura, não é junto. Deus pode, mas normalmente a voz vem depois da leitura. Porque a voz, ouvir, é o entendimento da tua leitura. O Salmo 63, versículo 1 e 6 diz assim, Davi diz, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, na onde não há água. Olha o desejo, olha ele expressando o desejo que ele tem por Deus. Versículo 6, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Meditar, ele não está falando que ele estava lendo, ele fala que ele estava meditando. Ele sentava na cama dele, como eu gosto de fazer, e fico pensando nas coisas de Deus. Fico pensando em textos da Bíblia Sagrada. Fico pensando em homens de Deus. Pega essa receita. Eu não quero pregar, né? Porque é um ensino. Você vai lá, senta e fica pensando nos heróis da Bíblia que passaram lutas, que passaram atrocidades, perseguições, perdas, e fica pensando como que foi o fim deles. Tanto que a Bíblia fala assim, examine o fim, veja o fim que Deus deu a Jó. Nós temos que pensar. O diabo, ele não quer que a gente pensa. Ele quer que a gente aceite tudo. Como que você é filho de Deus? E tem gente que é filho de Deus, mas ouve mais a voz de Satanás. Não existe isso. Se nós somos filhos de Deus, a voz que nós mais vamos ouvir é a do nosso pai. Não tem como um filho dizer que tem um pai dentro de casa e ouve mais a voz do pai que mora no outro quarteirão. A voz que você mais vai ouvir é do seu pai. Isso é nítido, porque você está perto dele. O Salmo 77, 6, diz assim, de noite chamei a lembrança, o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito esquadrinhou. Ele meditou no coração dele. Aqui, Asaf, ele está falando dos tempos de luta,
que vinham e ele clama pela misericórdia, pelo poder de Deus, e ele começa a ponderar, meditar, pensar naquilo que Deus já fez, em pessoas que já oraram, que já atingiram o coração de Deus, e ele começa a clamar, ele pensa, analisa, depois ele clama, ele pondera, ele medita em meu coração eu meditei. Isso é maravilhoso. Salmo 119, que é um dos maiores capítulos da Bíblia Sagrada, que na verdade é um número, ele trata assim. Salmo de número 119, versículo 97, diz assim, ó, quanto amo a tua lei, é a meditação do meu coração todo dia. Todo dia o escritor diz assim, eu medito nas tuas coisas todo dia. Não é só segunda, quarta e sexta. Tem gente que só medita nas coisas de Deus quando vai para a igreja. O pastor está pregando, ela fica pensando e viaja quando o pastor está pregando. Chega em casa, esquece das coisas de Deus. Vai trabalhar, esquece, lembra de tanta coisa, mas da palavra não lembra. Por isso que nós corremos risco se nós não voltarmos à meditação da palavra de Deus. O versículo 99. Tenho mais entendimento, olha, isso aqui é forte. Tenho mais entendimento do que todos os mestres, porque os teus testemunhos são a meditação do meu coração. Eu tenho mais conhecimento do que todos os meus mestres, porque os testemunhos, aquilo que Deus já fez com o povo no deserto, o salmista fala que é a minha meditação, ou seja, eu penso em todos os teus milagres que o Senhor já fez até hoje, até esse tempo da Bíblia Sagrada que foi escrito, o escritor escreveu. Eu só vivo pensando, meditando, analisando, ponderando. Ou seja, quer ser mestre, quer ter mais inteligência do que as outras pessoas, ser mais sábio do que os outros, medita nas coisas de Deus, porque eu sou mais entendido do que todos os meus mestres, porque eu medito. Olha que tremendo, quem medita nas coisas de Deus, nos milagres de Deus, na palavra de Deus, é mais sábio do que as outras pessoas. E o versículo 148 diz assim, os meus olhos ficaram abertos durante as vigílias da noite para meditar na sua palavra. Não é para ler, meditar, pensar. Não é só pensar em Deus, é ler um trecho, conhecer a Bíblia Sagrada e ficar pensando naquilo. Ficar pensando, você pegar o povo no deserto, os milagres, a história de Davi, de Gideão e ficar pensando, analisando. Pense até ouvir a voz de Deus. Como você sabe que você está meditando na Bíblia Sagrada? Quando você leu e de tanto você pensar, chega uma hora que você fala assim, eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo, vai ser tão prazeroso. Guarda o que eu estou falando, esquece a de culpa. Eu não mereço, eu não sou digno, nem eu, ninguém é merecedor, é pela misericórdia e graça dele. Mas leia e fica pensando muito, nem que seja o dia inteiro. Mas Deus não falou comigo, eu vou parar, vai pensando. Chegar uma hora que você vai falar, Deus falou comigo. Isso vale como testemunho. Se acontecer com você, você vai mandar, pode colocar no grupo da escola, você pode mandar para mim no particular, que eu vou ler. Guarda o que eu estou falando, você vai pensar tanto até Deus falar. Medita até Deus falar alguma coisa, até entender algo para a tua vida, uma lição. Talvez você leu, você fala, Deus não falou comigo, mas caiu o entendimento de uma lição. Eu tenho que parar com isso, sair desse caminho. Agora que eu vi que a decisão que eu ia tomar não era certa, ou era para mim ter tomado, eu não tomei. Você vai ver. Deus vai se revelar para você, porque Deus tem prazer. Não se contente só em ouvir a voz de Deus através do pastor, ou do seu pastor. Eu estou falando aqui porque a maioria da nossa igreja não queira ter contato com Deus face a face através da meditação bíblica. Ele vai falar com você, sabe por que Deus vai falar? Porque Ele é vivo. A palavra pode ter sido escrita há 3, 4, 5 mil anos, a palavra que você leu, mas o autor, ele está vivo. Ele está vivo, se ele está vivo, ele fala, ele está onde você estiver agora. Eu sei que ele está falando com você e está dando um desejo no seu coração. O Espírito Santo, nosso professor. Número 1. Peça ajuda do seu amigo Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele nos ensina. Você lê, só que ele quem ensina e faz lembrar. João 14, 26, olha que maravilhoso. Tudo isso aqui é para te fortalecer e você ter uma vida melhor. Talvez você está preso, não consegue. Você tem muito tempo de ministério, de igreja, você não consegue. Sabe por quê? Porque está faltando talvez
um pouco daquilo que Deus está te dando nessa aula. Vai se alimentando, vai recebendo tudo que Deus está te dando. João 14, 26, Jesus diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Esse vos ensinará, o Espírito Santo, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ou seja, qual que é o papel do Espírito Santo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pai, Antigo Testamento. Jesus, a transição do Antigo para o Novo. Quando Jesus foi, ele falou: convém que eu suba, convém que eu vá, porque se eu não for, não virá outro Consolador. Outro no original é da mesma espécie, igual a mim. Consolador. Jesus era um Consolador, ele falou: vai vir outro Consolador. E o Espírito Santo, Jesus falou assim, o papel dele era nos ensinar todas as coisas. Então você tem do seu lado o maior professor do mundo. Basta, antes de você ler a Bíblia Sagrada, é falar: Espírito de Deus, me ensina. Me ensina. Se você falar de coração, não tem como você não aprender. Aprenda com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus mora em nós. Tem gente que pensa: o Espírito Santo é só para pular, é só para cair, é para falar em línguas. Não, o Espírito Santo não é para isso. O Espírito Santo é para te ensinar a palavra de Deus. É para testemunhar Cristo. Ele falou: ele não falará de si mesmo, mas falará de tudo que tiver ouvido do Pai. Então o Espírito Santo hoje é o mediador entre nós e a palavra. Ele que nos ensina a palavra de Deus, e foi ele que inspirou os homens. A Bíblia diz assim que as Sagradas Escrituras foram escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo inspirou os escritores da Bíblia, como que ele não pode explicar alguma coisa que você fala: não entendi? Se é ele o autor e ele que é o inspirador dos escritores. Parou para pensar nisso? Você tem em você aquele que fez tudo isso daqui. Então ele pode te explicar. Ninguém entende mais de carro da Ford a não ser a Ford, de carro da Volks a não ser a Volks. Ninguém entende mais da palavra, senão o Espírito Santo, que é a palavra. Ele é a palavra. E a palavra é espírito e vida. Então, e vos fará lembrar. Não se preocupem em ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, mas eu esqueço. Eu também tenho um problema de... Às vezes, quando eu estou falando aqui, o Espírito Santo vai me lembrando, mas eu tenho muita dificuldade de concentração e memorização, mas muita mesma. Como que eu consigo? É porque o Espírito Santo me faz lembrar. Não se preocupem em ler para decorar. Embora é importante a gente saber alguns versículos, mas se preocupem em ler para se mergulhar, e no momento certo você vai estar com uma pessoa, guarda o que eu estou falando. Aí o Espírito Santo vai te lembrar de uma passagem que você leu, de um texto que você leu, e vai te usar para abençoar vidas ou para abençoar você mesmo. Então, o Espírito vos fará lembrar daquilo que eu já disse. Tem gente que quer conhecer a Bíblia, quer que o Espírito Santo lembre daquilo que ela não leu. Ele não vai revelar, ele vai lembrar. Só tem lembrança quem passou. Você se lembra do dia que você foi para Paris? Não, porque você nunca esteve lá. Agora, você se lembra do dia que você foi na escola? Você se lembra porque você esteve lá. Então o Espírito vai te lembrar de algo que você fez, mas talvez caiu no esquecimento. Ele vai te fazer lembrar no momento oportuno. Agora nós vamos, primeiro nível, ler. Segundo nível, meditar. Meditar é, relembrando, que é pensar muito. Até Deus falar comigo, até Deus me trazer uma revelação para a minha vida. Para mudanças de hábito, mudanças de atitude, até eu ouvir a voz de Deus através do ensino. Aqui é o entendimento do que Deus está falando. Só que existe um terceiro nível. Ah, pastor, pode ter mais. Nós estamos tratando 3 somente. 3 simples, mas poderosos. E o terceiro nível da nossa aula que nós vamos aprender é o examinar. João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 39. Jesus vai lá para o terceiro nível. Ele diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas palavras de vida eterna, e são elas que testificam de mim. Terceiro nível é examinar as Escrituras. Ler, meditar, examinar. O que é examinar? É algo mais profundo do que somente o entendimento para mim. Entendimento para melhorar a minha vida e ouvir a voz de Deus.
um particular entre eu e ele somente. Terceiro nível é examinar. A palavra examinar no original, Novo Testamento escrito em grego, Antigo Testamento em hebraico, trechos em aramaico, mas Novo Testamento grego por causa da cultura helenista. A palavra grego é eronau. Quando Jesus vai lá e fala assim, ó, examine as escrituras, ele não está falando ler, ele não está falando agora meditar, ele está falando examine. Porque lá no fundo tem vida eterna e lá no profundo dela tem, fala de mim, revela eu. Só que quando Jesus está falando isso, não tinha Novo Testamento, só tinha o Antigo. Então ele está falando aqui, quando você lê o Antigo Testamento, você vai me achar lá. Tudo no Antigo Testamento, o centro de tudo é eu. Então quando você lê de Gênesis até Malaquias, que é o último livro, que é o 39º livro do Antigo Testamento, quem que você vai encontrar? Eu. Jesus falou, examine. Examine até me achar. E até achar a vida eterna. Porque a Bíblia não é só para conhecer. Eu conheço 50 versículos de cor, eu sei as medidas da arca, tudo isso é importante. Mas examinar até achar uma revelação poderosa, até você achar Jesus, até você achar conhecimento para transbordar. Ler, bom, meditação é para te encher. Examinar é para transbordar, eu posso dizer. É igual existia antigamente o átrio, o santo e o santo do santo. O átrio era para as pessoas, o santo para os sacerdotes, mas o santo do santo para o sacerdote. E aonde ficava a arca? No santo do santo. 3 níveis, corpo, alma e espírito. Eu diria que ler é para o corpo, meditar é para a alma, só que exige algo mais poderoso, que Deus quer que você seja completo. Lembra que Paulo diz, assim santifique Deus, o vosso Senhor, o vosso corpo, alma e espírito. É algo, uma entrega total, poderosa, algo maravilhoso. Estou falando, existe os canais da Disney falam assim, o maravilhoso mundo de Disney. Para nós é o maravilhoso mundo da Bíblia. É um livro fantástico, fenomenal, sobrenatural, transcendental. Passa até dos limites da humanidade. Porque a Bíblia diz assim que quem é espiritual discerne as coisas espiritualmente, quem é carnal de forma carnal. Tem gente que quer conhecer a Bíblia vivendo na carne, não tem como. Então o que é examinar? Procurar até achar. Procurar até achar. Eu vou ler, eu vou meditar tanto, eu vou pensar tanto e vou buscar tanto de Deus, que aí entra o poder do Espírito Santo, buscar tanto, até eu encontrar alguma coisa. Eu tenho que encontrar, igual a polícia científica, a polícia civil. Talvez um crime, alguma outra coisa, o que ele vai lá e faz? Ele vai procurando, até achar um vestígio. De um fio de cabelo ele consegue tirar um DNA, de um DNA ele consegue achar o culpado. Isso é examinar o médico. Quando você vai no médico, ou uma pessoa vai no médico, que o doutor pergunta, ele começa o quê? Fazer pergunta. Quando começou, é rotineiro essas dores, quando você está, vamos supor, com dor de cabeça, quando você sai no sol, quando você dorme, apaga a luz, quando você está lendo, ou quando você come, ou quando você dorme sem fazer digestão, até encontrar causa, efeito. Não encontrou? Vou fazer exame. Mandar fazer um exame com um oculista, até encontrar, isso é examinar, até achar a causa, a raiz daquilo de lá. Então a Bíblia ela é muito mais do que ler e meditar, ela é um exame, até você encontrar algo poderoso, você encontrar uma revelação e você fala, nossa, isso daqui, se eu conseguisse, daria uma mensagem para eu pregar domingo. Tamanho foi a revelação, tamanho foi o que Deus descortinou para você. Você fala, nossa, eu li e nunca tinha percebido. Você admira alguém pregando? Já viu grandes pregadores aí que pregam, você fala, mas como? Eu não sabia isso, daí eu li e nunca percebi, porque ele parou o tempo para examinar. Ele trouxe uma revelação poderosa da palavra de Deus, porque foi examinado, e foi vendo e vendo até encontrar. Por que isso daqui? Eu gosto muito disso. Eu olho e falo, mas por que tem isso aqui na Bíblia? Qual que é o motivo? Não é que eu estou duvidando, estou querendo saber, porque a palavra é espiritual. Quando Jesus pregava em parábola, as pessoas não entendiam. O que os discípulos faziam? Examinavam Jesus. E chamando-o à parte, perguntava, por que Jesus? Aí Jesus falou, a vós é revelado as coisas de Deus. Então a palavra de Deus ela é revelada. Pesquisar, pesquise. Aqui também pode entrar muito o campo de estudo. Estudar. Está falando do rei, mas quem foi esse rei? Quem foi esse? João Batista. Igual fala assim, João Batista. Pensa que o nome é João e o sobrenome é Batista. Mas o sobrenome de João não é Batista.
Por que ele tem o nome dele João Batista? Batista vem da palavra batismo. João batizou tantas pessoas que ele era conhecido como Batista, aquele que batizava, e pegou, só que a gente tem que estudar, senão a pessoa fala João Batista, pensa que é um nome e sobrenome, isso aqui é algo simples. Mas o que? Quando a gente começa o que? Mergulhar, examinar. E Batista, por que Batista? Jesus, Emanuel. Por que Emanuel? Eu vou ter que examinar, eu vou ter que ir no Antigo Testamento, eu vou ter que saber por que Emanuel? O que significa? Por que Deus falou que ele ia ser Emanuel? Deus conosco. Então é muito importante nós examinarmos. Os fariseus sempre tentavam Jesus com perguntas, mas Jesus respondia assim. Vocês não leram nas Escrituras? Pode reparar, toda vez os discípulos comiam no sábado, eles repreendiam Jesus. Não lavava o copo, repreendia Jesus. Não lavava as mãos, repreendia Jesus. Curava, repreendia Jesus. Jesus terminava como? Vocês não leem nas Escrituras que Davi, quando teve fome, no dia de sábado comeu? Ou seja, os fariseus, eles eram muito conhecedores da palavra. Eles liam como ninguém a palavra. Só que eles não meditavam e eles não examinavam. Por isso que eles usavam a palavra de forma errada para atacar. E Jesus tinha que falar, vocês não leram a Escritura? Lógico que eles leram, só que eles não conseguiram entender porque não examinaram na palavra de Deus. Primeiro não tiveram entendimento para si e depois o entendimento para liberar sobre as pessoas. Olha para você ver a importância de examinar a Bíblia Sagrada. Marcos capítulo 14, versículo 25. 14, 25, uma das passagens. 14, 25, Marcos 14, 24. Só uma correção aqui, depois eu dou o trecho certinho aqui. Aqui está falando do texto em que os fariseus chegam até Jesus e vai lá e fala assim, Jesus, uma pergunta, na lei diz que quando uma mulher e um homem se casam, o que tem que acontecer quando uma mulher e um homem se casam? Que quando o marido dessa morre, pela lei, diz a Bíblia, olha os fariseus falando, que pela lei, quando o marido dela morre, o irmão dela, outro homem, tem que ir lá e se casar com ela, da família dela, para continuar a geração dela. Aí, eles vão lá e falam, o segundo homem morreu e ela não teve filho. Aí veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto e ela não gerou filho com ninguém. A pergunta é, morreu os 7 maridos e ela ficou viva. No dia que ela morrer, lá na eternidade, quem vai ser o marido dela se ela casou 7 vezes? Jesus vai lá e fala o quê? Para eles, vocês errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, Jesus vai lá e fala assim, quando na vida eterna, ninguém vai casar nem se dar o casamento, mas seremos como os anjos de Deus que está no céu. É 12, 24, achei aqui. Jesus respondendo disse-lhe, vocês não erram por não conhecer, por não examinar as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque quando ressuscitar, nem vão casar, nem dar em casamento, serão como os anjos do céu. Eles sabiam disso. Eles liam isso. Só que eles não examinaram isso e tentaram pegar Jesus. Então Jesus sempre confrontava, Marcos 12, 24, coloquei 14, 12, 24. Pois você pode ver. Então nós devemos examinar, porque quem não examina, lê uma coisa e acha que aquilo é verdade absoluta. Não, não é porque eu li que aquilo é verdade absoluta. Aquilo ali é uma verdade relativa até eu meditar e até eu entender aquilo dali e aquilo transbordar, ser revelado para mim. Número 2, leia até achar Jesus e coisas eternas. João 5,39, Jesus vai falar assim, examinai as Escrituras porque contém ter nelas palavras de vida eterna e são elas que testificam, que me anunciam a minha pessoa. Ou seja, quando estamos lendo a Bíblia Sagrada, o que estamos procurando quando lemos? Estamos procurando só uma autoajuda? Isso aqui não é um livro só de autoajuda. Cumprir uma meta? Eu tenho uma meta, vou ter que ler a Bíblia em 7 dias. Não. Decorar? Eu tenho que decorar tantos versículos. Achar bonito? Não, nós devemos examinar até achar Jesus e as verdades de Deus na Bíblia Sagrada.
No Antigo Testamento, se você pegar de Gênesis a Malaquias, tudo fala de Jesus. Se você pegar Adão, no Novo Testamento fala que Jesus é o novo Adão. Se você pegar Melquisedeque, diz a Bíblia que Jesus é um sumo sacerdote maior que Melquisedeque. Fala de Abraão, Jesus falou assim, eis aqui quem é maior do que Abraão. Lembra José? José é a tipologia de Jesus. Foi preso, vendido pelos irmãos, preço de um escravo, foi vendido. Na primeira vez não se revelou aos seus irmãos, na segunda vez se revelou aos seus irmãos quando foram no palácio. Jesus, para os judeus, não conseguiu se revelar na primeira, vai se revelar na segunda vez. Jesus é o nosso líder. Moisés falou assim, Deus vai suscitar entre vós um líder, um juiz, um profeta maior do que eu. Ele é tido como Isaac, Jacó, é a figura desses homens dos juízes, de Davi, ele é a raiz de Davi. Então a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, tudo que você lê, caminha, vai convergir para chegar até Jesus Cristo. Então leia a Bíblia para conhecer o Deus das Escrituras, o porquê que ele fez aquilo de lá, por que Deus levou o povo para a Babilônia, tem um porquê, isso aí é examinar. Deus levou o povo para a Babilônia e Deus parece que é um monstro, não, Deus levou para tratar, e está tudo descrito. Então leia até encontrar, até entender Deus falar com você para a tua vida, e Deus falar você para te encher a ponto de transbordar, a ponto de nascer mensagens dentro de você e você poder ensinar outras pessoas. Eu gosto muito de um desenho chamado Midinho. Tudo que acontece na vizinhança, que está acontecendo com a vida das pessoas, ele vai lá e fala, posso falar algo para você? Tem um homem na Bíblia, tem uma mulher na Bíblia. Isso é maravilhoso. Só pode falar quem conhece. Quem não conhece. Igual a gente vê pessoa que torce por um time. Ela fala muito bem do time, por quê? Porque ela examina. Ela lê telejornal, vê sobre esporte, sabe o nome dos jogadores, porque ela examina, ela medita naquilo de lá. Terceiro, para ter sabedoria e também ensinar outros. É muito importante nós examinarmos a Bíblia Sagrada para que a gente possa ensinar outras pessoas, ajudar. 2 Timóteo 3,15 vai lá e diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, olha o elogio que Paulo dá a Timóteo. Desde que você era menino, você sabe as Sagradas Escrituras, desde criança. É importante pais ensinar aos seus filhos as histórias bíblicas, despertar neles o conhecimento da palavra. Não deixe só jogar, não deixe só assistir coisas do mundo. Tem milhares de desenhos bíblicos no YouTube. Jogos, tem muitos jogos bacanas para criança. Paulo diz que Timóteo aprendeu com a mãe dele, com a avó dele, a Bíblia Sagrada. Desde quando? Pequenininho. Não, deixa brincar, deixa se divertir, deixa. É muito importante. Mas também criança tem que aprender a ler e orar. E é nós que temos que ensinar. Desde que eras menino, sabe as Sagradas Letras, Escrituras, que pode te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, toda, não é parte, toda. Tem gente que vai lá e pensa para o seu bel prazer. Não, toda Escritura é divinamente inspirada. Divinamente fala de Deus, não é de divindades, é de uma divindade, essa divindade é Deus. É divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda boa obra. 4. Daniel, diz a Bíblia que ele entendeu, quando ele examinou as Escrituras. Lembra quando o povo foi levado para a Babilônia, porque desobedeceu a Deus? Foi levado praticamente em 3 levas e foram trazidos em 3 levas. Quando Daniel estava na Babilônia, um homem poderoso em Deus, estava quase acabando o cativeiro babilônico, e o povo em tensão, pensando quando vai acabar isso daqui. A Bíblia diz que Daniel, ele examinou as Escrituras. Que livro ele leu? Ele leu o livro de Jeremias. Já existia as escritas de Jeremias. Ele foi lá e leu o livro de Jeremias, e a Bíblia diz assim que ele entendeu que estava chegando o fim do cativeiro babilônico, porque ia durar somente 70 anos. Ele entendeu, ou seja, já estava escrito, só que agora que ele entendeu, ele teve acesso ao entendimento. Entendeu? E muitos não tiveram, voltaram, mas não tiveram esse entendimento, ou seja, já estava escrito que Deus tinha determinado o fim.
Só que faltava alguém. E quem que foi? Daniel, que mesmo na Babilônia ele tirou um tempo, ele foi meditar. Daniel ele era um homem de oração, orava 3 vezes por dia e era um governador. É um exemplo que até nos envergonha disso. Mas ele entendeu, foi revelado, porque ele examinou o livro de Jeremias. Isso é muito bacana. Número 5. Quando há revelação, nosso coração arde. Lucas 24, do 27 ao 32, eu não vou ler por questão do tempo. Lembra quando Jesus morreu, ressuscitou? Ele encontra 2 discípulos no caminho de Emaús, 2 discípulos. E quando eles estão no caminho de Emaús, a Bíblia diz que eles estavam tão tristes, tão abatidos, que eles estavam cabisbaixo. Os olhos dele estavam quase que fechados de tanta tristeza. Jesus aparece e vai andando do lado deles. E Jesus pergunta, por que vocês estão tristes, abatidos? Eles vão lá e falam assim, como que a gente não vai estar triste e abatido, Senhor? Ele não chama de Senhor porque eles não entenderam que era Jesus naquele momento. Fala assim, como a gente não vai estar triste? O Senhor não está sabendo o que aconteceu? O Senhor chegou agora aqui em Jerusalém? O Senhor não sabe o que aconteceu aí? Que mataram um certo homem chamado Jesus, que ele era profeta, ele era um homem que a gente aguardava que ia nos libertar, e agora está morto, já foi enterrado. Por isso que nós estamos tristes. E Jesus foi com eles até a casa deles. Só que Jesus começou, diz a Bíblia que Jesus vai lá e começa a ensinar eles a Escritura. A Bíblia diz assim que Jesus pega desde Gênesis, os profetas, a lei, ele pega todo o Antigo Testamento e revela para eles. Lembra que Moisés falou, lembra que Isaías falou que era necessário que ele fosse morto e ressuscitasse, lembra que ele ia nascer da Virgem Maria, como Isaías disse, lembra que ele ia ser cuspido. Jesus pegou todas as profecias, que são mais de 100 no Antigo Testamento, que fala da vinda dele, da morte dele, da volta dele, e começou a revelar, porque eles conheciam isso, só que eles não tinham entendimento de que Jesus tinha que passar por todo aquele sofrimento, que todo sofrimento, desde o vinagre na boca, abrir o seu lado direito e sair água, até nenhum osso ser quebrado, ele ser esticado na cruz do Calvário, a coroa de espinho, dar bofetada nele, o homem de dores, o homem que ia ser traído, entrada com uma jumenta, no domingo de Ramos, que eles vão lá e dizem, tudo estava escrito, só que eles não tinham examinado, não pararam para perceber que era verdade. Por isso eles falaram, já era, morreu, porque eles não se lembraram, não tiveram a revelação de que Jesus tinha que passar por aquilo. Aí chegou na casa, Jesus vai lá e come pão com eles, a Bíblia diz que Jesus vai lá, agradece, reparte o pão com eles na casa deles, e quando Jesus reparte o pão, diz a Bíblia que abre os olhos deles, e eles reconhecem que é Jesus, daí Jesus dá o quê? Desaparece. Quando Jesus desaparece daquela casa, um olha para o outro e fala assim, era ele. Jesus estava aqui, porventura não ardia o nosso coração quando ele revelava para nós as Escrituras? Quando ele pregava, anunciava as Escrituras? Porque eles conheciam, só que eles não tinham exame, não tinham profundeza. Então quando você, talvez eu estou falando para vocês, o coração está ardendo de desejo de conhecer mais esse Jesus, esse Deus, porque está sendo revelado um conhecimento novo para você agora, aí aonde você estiver. Por isso que você não pode desistir em hipótese alguma. É por isso que o diabo não quer que você leia, medite, tenha paixão por esse livro, porque ele é vida. Eles disseram, ardia o nosso coração. Até um hino que eu gosto muito, do Voz da Verdade, ele dormiu lá em casa, eu canto todo dia para minha filhinha recém-nascida Esther. Pode assistir, ouvir esse hino que é bacana, ele dormiu lá em casa. É exatamente o retrato de Lucas 24, 27 ao 32. Ardia o coração deles, porque quando é revelada a palavra arde, a gente sente, nossa, eu não sabia que era isso, que maravilhoso. Igual a turma lê a história do gigante Golias e Davi. Lê é fácil, quero ver meditar e quero ver examinar, a ponto de você se maravilhar e você se ver naquele ambiente. É isso que é as Sagradas Escrituras. Paulo, mesmo nos seus últimos dias de vida e preso, ainda desejava meditar nas Escrituras. Paulo preso, depois de apanhar, solitário, numa masmorra, ele vai lá e fala assim para Timóteo, venha ter comigo depressa, porque muitos me abandonaram. Traga a minha capa, traga os livros e traga os pergaminhos, que naquele tempo a Bíblia era em pergaminhos, não é como nos dias de hoje assim. Então Paulo falou, ainda quero meditar. Estou chegando no fim da minha vida, ainda quero meditar. Não estou pedindo comida, não estou pedindo sabonete, não estou pedindo gilete, né? Que hoje quem está na penitenciária pede muito, né?
Não, ele falou só me traga capa porque eu estou com muito frio, mas traga duas coisas, capa para o corpo, mas ele falou, traz duas coisas para minha alma, para o meu espírito, livros e os pergaminhos, porque eu quero continuar a examinar as escrituras. Diz a Bíblia que Paulo convencia pequenos e grandes e reis que Cristo era Jesus através das escrituras. Dicas de ouro para a Bíblia. Já estamos fechando com um tempo aí bom, agradável. Dicas de ouro para com a Bíblia Sagrada. 1. Não divida a leitura com mais nada. Ler a Bíblia é igual UTI. É um tratamento em isolamento. Um lugar igual oração, um lugar sossegado, tranquilo. Não tente ler a Bíblia e responder mensagem do WhatsApp. Ler a Bíblia e ver vídeo. Não vai funcionar. É melhor nem ler. Tem pessoas que preferem desistir do que entrar por esse método. Já que eu não consigo desse jeito, eu não vou ler mais. Eu sempre digo uma coisa, se a gente não tem tempo para uma coisa, não pode ter tempo para outra. Então, desligue de tudo. Desligue de tudo. Bíblia tem que ser um tratamento isolado, igual uma UTI. 2. Leia e releia. Leia e leia de novo, mas pausadamente. Não fique afobado. Eu tenho que ler 3 capítulos, não. É melhor ler um capítulo, ler, reler e analisar do que você ler correndo. Leia, releia, rumine. Ruminar é igual uma palavra que é muito usada por outros que ensinam a Bíblia, é ruminar o quê? Quando um boi ele come grama, ele engole e ele rumina, traz de novo para a boca, lá do estômago, e masca de novo, e engole, e devolve, até se tornar miúdo, que não tem como fazer mais nada. A Bíblia também vai esmiuçando ela, esquadrinhando ela. Anote, Deus falou alguma coisa com você, anote. Vai anotando, não tenha vergonha, nem que seja só para você guardar ou rasgar outro dia, mas anote. Comente com alguém. Leu, começa a comentar. Quando você começa a comentar, você libera. E quando você libera, você recebe. Guarda essa dica. Começa a comentar o que você leu com alguém. Precisa formar uma mensagem para alguém. Estude junto com alguém, é bacana. Você vai ver que Deus vai começar a te abençoar muito. Entenda as divisões que nós vamos estudar. O que é Antigo Testamento, o que é Novo. Por que existe Pentateuco. É o livro dos juízes, dos profetas, profeta maior, profeta menor, históricos, poéticos, Novo Testamento, cartas paulinas, cartas universais, as divisões para a gente conseguir entender melhor para quem foi escrito, por que foi escrito, por quem foi escrito. 3. Não se preocupe com coisas profundas, tá bom? Não se preocupe com coisas tão profundas. Eu queria saber na queda de Satanás. Tudo isso aí Deus vai dando, mas se preocupe mais com coisas que mudam a sua vida e mudam a vida de pessoas, tá bom? Não se preocupe com tantas coisas. Quantos animais tinha na arca? Entrou peixe, não entrou? Igual sempre a pessoa fala, pastor, entrou peixe. Não tem nem muito o que responder, né? Não se preocupe com coisas teológicas, tá bom? Estamos falando mais de coisas para a nossa vida espiritual. Datas ou fatos. Não leia totalmente ansioso. Ansioso pela palavra. Você pode estar ansioso com muitas coisas, mas tem que entender que aquele momento é você e Deus. Não ansioso, eu tenho que ler 10 minutos, porque depois de 10 minutos tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Infelizmente isso pode ser uma barreira, tá bom? Ler sem ansiedade, sem preocupação de terminar logo, pois isso irá atrapalhar. Não leia em posição que pende para o sono, tá bom? Você pode estar em um lugar confortável, mas não um lugar que é propício a dormir rápido ou não cumprir o propósito, tá bom? Tem que haver aí um equilíbrio. Respeite tempo, vírgula e pontos, tá bom? É muito importante isso. Quando você lê a Bíblia, como em qualquer livro, se você talvez atropelar uma vírgula, acaba o sentido do texto. Por causa de uma vírgula, muita coisa pode mudar. Mateus, capítulo 26, versículo 34, já estamos acabando. É um versículo que por uma vírgula, é simples, mas pode mudar a direção do texto. Jesus diz assim, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, Pedro, que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Tem pessoas que dizem assim, que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro ia negar Jesus 3 vezes. Não, o texto não está falando isso. Tem a vírgula. Antes que o galo cante, vírgula, 3 vezes me negarás.
Agora, se a vírgula tivesse depois da palavra 3, ficaria assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Você viu que uma vírgula, dependendo do lugar que ela está, faz a diferença? Dá a impressão que o galo cantou 3 vezes, se a gente ler rápido. Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Agora, usando a vírgula, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então, preste atenção em ponto, exclamação. Exclamação é entonação. Não é que a vírgula é uma respiração, é uma pausa. Uma pausa, ela não está acabando com o sentido, não. Ela só está separando o mesmo sentido em 2 tempos diferentes, ou ocasiões diferentes. Então é muito importante, na verdade, se eu não me engano é Marcos que fala isso, diz que Jesus vai lá e fala, antes que o galo cante 2 vezes, vírgula, me negarás 3 vezes. Tá bom? Não foi 3 que o galo cantou. Então, ponto, analise, leia pausadamente, parágrafo, tá bom? De preferência, leia todo o capítulo, leia versículos antes e depois, porque senão se você for ler uma história, pegar bem no meio, vai ficar sem sentido, tá bom? Bíblia tem que se aplicar. Leia e releia, e na terceira vez que você relê, você já vai começar a ver algo diferente. Nossa, parece que eu não vi isso aqui na primeira vez. Você pode ler a Bíblia 10 vezes. Você vai falar, nossa, parece que eu não tinha lido isso aqui, porque ela se renova a cada dia. A revelação, ela é poderosa de Deus. Já viu? Quem nunca ouviu um pregador pregar sobre Davi e Golias? Milhares. Mas várias vezes que você ouviu um ou outro, você falou, nossa, é verdade isso aí, eu não tinha parado para perceber isso daí. Não é que um inventou mais que o outro, não. Para cada vez Deus vai revelando coisas mais e mais da palavra. Cada um pega num ponto de vista. É igual os evangelhos. 4 evangelhos. Por que tem coisa que tem nos 4 e às vezes tem um, mas não tem no outro? Os 4 viram. Um ou outro não viu, mas foi relatado. Igual Lucas, que procurou diligentemente procurar saber sobre Jesus. Viram um fato, mas de ângulos diferentes. Não tente Deus abrindo. Já viu alguém assim, ó? Não estou falando que não pode acontecer. A pessoa está meio desesperada, precisa de uma resposta rápida, resposta do micro-ondas, ela não quer esquentar o fogo, colocar água, ela quer rápido. Vai lá, abre e coloca o dedo, vamos ver o que Deus vai falar comigo. Deus pode, mas isso não é regra. Crie o hábito de meditar diariamente na Bíblia, para você não correr o risco de, no desespero, aonde que eu vou achar uma resposta? Não. A resposta está aqui. Faça um propósito de ler a Bíblia Sagrada. Não tente Deus. É bom, eu vou ler a Bíblia se Deus fizer isso. Se eu desanimar, eu paro. Se não acontecer isso, eu paro. Não. Esse livro não merece pessoas assim. Esse livro não merece pessoas assim, que brincam com a palavra de Deus. É o livro mais lindo, mais poderoso do mundo. Só que as pessoas não estão mais atentando, não estão preocupadas. É tanto tempo que nós temos para tanta coisa. São tantos aplicativos. São tantas informações que esse livro está esquecido. A ponto de hoje pessoas ir para a igreja. Tem Bíblia, mas não leva mais para a igreja. Por quê? Não faz mais diferença. Não faz mais diferença. É um livro místico. Está lá aberto no Salmo 91, embora eu tenha um cantinho na minha casa que eu deixo a Bíblia na entrada para as pessoas verem, mas não pode ser isso aí não. Então não tente Deus ou achar algo que aprove a sua conduta. E eu fecho aqui. Tem pessoas que procuram achar um texto da Bíblia para aprovar a sua conduta. Eu vou achar um texto que aprova o jeito que eu estou vivendo. Eu estou vivendo no erro, no pecado, fazendo isso que desagrada a Deus, no meu ministério de qualquer jeito. Achei um versículo. E eu fecho dizendo uma experiência que um dia eu ouvi. E nós vamos fazer o quê? A partir do dia que você vê essa aula, você vai fazer um propósito de 7 dias você ler a Bíblia. Ler, meditar e examinar. No primeiro dia, a partir do dia que você assistir a aula, vai ler o Salmo 1, Salmo 2, 3, 4, 5, 6, até o 7º. Tá bom? 7 livros, 7 capítulos, os 7, desde do 1 até o 7 de Salmos. Vai ser muito bom. Mas leia de manhã e fique pensando o dia inteiro. E depois me fala se não vai nascer coisas novas na tua mente. Olha para você ver o que é uma pessoa ler a Bíblia para aprovar a sua conduta. Um dia um rapaz, como acontece muito isso no ministério, ele era auxiliar de pastor e queria porque queria ser pastor. Queria porque queria abrir igreja, não concordava e batia de frente com o pastor, só via erro nas pregações do pastor. Aquilo que é costume, a gente já está acostumado com isso aí. Aí um dia ele saiu da igreja, abriu o ministério, e um irmão foi lá e falou assim,
Irmão, ele falou, irmão não, pastor. Por que você saiu? Ele, não, porque Deus falou. Mas Deus falou como? Para você não, Deus falou. Deus revelou para mim que era para me abrir um ministério. Mas da onde? Não, um dia eu estava orando e Deus me fez lembrar de uma passagem. Ao perceber o perigo. Ele falou, mas qual passagem? Aí, lembra quando Davi mata um filho de Davi? Qual que era o nome do filho de Davi que foi assassinado? Absalão. Quando Davi recebe a notícia que o filho dele, Absalão, morreu, ele cai por terra e chora, e chora. E a Bíblia diz que Davi começa a chorar muito e clamar. E clama em voz alta, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Sabe o que esse homem fez? Suposto. Ele vai lá e fala assim, ó, Deus me mostrou, tá aqui, ó. Deus me mostrou. Absalão, meu filho. Absalão, meu filho. Ou seja, ele achou que era para ele abrir um salão dele. Abrir uma igreja para ele. Por quê? Porque ele quis ler de acordo com a necessidade dele. Ele examinou o texto de acordo com a vontade dele, não de acordo com a vontade de Deus. E ele errou. Ele pecou. Absalão. Então tem que tomar muito cuidado. Tome muito cuidado. Leia a Bíblia para conhecer a Deus, a sua vontade e mergulhar nesse maravilhoso mundo, tá bom? Não deixe de fazer o resumo, tá bom? De 30 a 40 linhas, tá de bom tamanho, nome, data, mande pra gente o quanto antes, tá bom? Quanto antes, mande, não deixe para ficar para a última hora, porque tem pessoa que desiste, porque deixou para a última hora e fala, já vou fazer em cima, eu prefiro parar, na próxima eu faço. Não existe isso. Se não fazer agora, cada dia vai ficar mais difícil, porque você não vai confiar mais em você. Não seja como o Brasil, que é uma das nações que mais acontece na Terra, que começa uma obra e para. Seja uma obra acabada e não inacabada. Deus te abençoe, é um prazer estar com você mais uma vez. Espero que tenha sido bênção para a glória de Deus.